Vamos chamar o Rafael Sibila, direto de Buenos Aires, e o Luiz Teixeira, de São Paulo, para tratar com a gente desse assunto. Sibila, bom dia, bem-vindo à redação. Olá, Barreto, bom dia para você, para o Pedro, para o Mansur, para o Luiz. Pois é, infelizmente mais um caso de racismo no futebol sul-americano. O volante Edenilson acusou o Rafael Ramos de tê-lo chamado de macaco durante o jogo. Foi um flagrante em que o Rafael Ramos foi levado para a delegacia, foi paga a fiança de R$10 mil e o Rafael Ramos está aqui em Buenos Aires. A gente tem imagens dele no desembarque ontem do Corinthians. O time chegou ontem à noite aqui a Buenos Aires, na terça-feira enfrenta o Boca Juniors. Lembrando que o Rafael Ramos não pode disputar a Copa Libertadores porque não foi inscrito para essa fase de grupos, será provavelmente inscrito para a próxima fase. O Corinthians depende apenas de uma vitória contra o Always Ready para classificar-se para as oitavas de final. Esse jogo com o Boca, na verdade, é mais uma medição de forças. Podemos dizer que é quase um amistoso para o Corinthians, porque o resultado realmente não importa para o Corinthians, uma vez que vença o Always Ready em Itaquera na próxima rodada da Copa Libertadores. Mas, infelizmente, aconteceu mais uma vez esse caso. A gente tem presenciado muitos casos de racismo nesta temporada do futebol sul-americano, muitas delas acontecendo nas arquibancadas, entre torcedores como a gente viu aqui da Argentina, torcedores do Chile, do Equador, se dirigindo com ofensas raciais, ofensas racistas, melhor dizendo, a torcedores brasileiros. Também já tivemos o caso de torcida lá em Goiás, com aquela injúria racial em relação ao Felipe Bastos, e agora algo que aconteceu dentro de campo entre dois jogadores. Acho que até o Pedro, o Luiz aí tem até mais lugar de fala para falar sobre essa situação. O que eu posso dizer é que ontem eu vi o Rafael Ramos chegando com o rosto um pouco coberto, com a máscara, estava com o capuz, dá para ver só um pouco o perfil dele, mas ele está aqui, e o Corinthians dando toda a sua justificativa para o caso que aconteceu no sábado no Beira-Rio. O Sibila pontuou bem, né? Clubes argentinos se envolveram em muitas das denúncias que aconteceram esse ano, mas nesse caso estamos falando de um confronto entre brasileiros, aliás, entre clubes brasileiros, né? O Rafael Ramos, lateral português, não precisaria ter viajado para a Argentina. A gente não sabe qual foi a decisão do Corinthians, foi até para tirá-lo, né? O noticiário do GE diz que já era previsto que o grupo que foi a Porto Alegre seguiria a viagem para Buenos Aires. Então, independentemente do acontecido, ele teria embarcado, né? E o Edenilson fez essa denúncia, diz que sabe o que ouviu, né? Mas é um episódio, Luiz, bom dia para você, que está lembrando um pouco aquele entre Gerson e Ramírez, né? Em que um jogador está acusando o outro, e aí vai ficar a necessidade de haver ou leitura labial ou testemunha, enfim. Eu digo, vai haver a necessidade na questão legal, né? Para que a punição possa ser aplicada. Parece que está seguindo por esse caminho aí, né, Luiz? Bom dia. É o que deve acontecer, né, Barreto? Primeiramente, bom dia para você, para o Sibila, Pedrão, Mansur, todo mundo ligado aqui no Redação. O que eu acho importante a gente pontuar é que a primeira questão é sempre duvidar de quem está denunciando, né? E eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que mudar. É uma perspectiva que, se ela não for alterada, sempre a pessoa que está denunciando algo, e eu nem estou fazendo juízo de valor se o Rafael falou ou não, eu estou puxando mais para a questão do Edenilson. Como que um jogador, uma pessoa, um civil, qualquer pessoa, pode se sentir no direito de denunciar algo, sendo que quando ela vai fazer a denúncia, ela é sempre a primeira a ser questionada, né? Então, eu acho que esse é o ponto importante. O Edenilson ele tem um histórico muito positivo entre os companheiros de clube, entre jogadores de outros times, entre jogadores da seleção brasileira. Ele é um jogador muito benquisto, principalmente dentro do Corinthians, com diretoria, com funcionários que são pessoas que estão há muito tempo no clube. Então, se a gente perceber na reação, principalmente de Gil, Jô, William, Renato Augusto e Cássio, que são os jogadores mais experientes, todos vão lá conversar com o Edenilson, e depois que eles falam com o Edenilson, eles vão questionar o Rafael Ramos. E aí, mais uma vez, eu deixo muito claro e enfatizo, né? Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor em cima do que o Rafael falou ou não, mas eu acho que o mais importante nessa discussão é a gente deixar bem direto que, a partir do momento em que se duvida de uma denúncia tão grave e que não iria beneficiar o Edenilson em nada, muito pelo contrário. Às vezes, quando você denuncia um caso de racismo, você acaba sendo marcado
simplesmente por ter denunciado, e aí a sua carreira sofre até algumas sanções, do que a pessoa que acaba cometendo o ato de racismo, então, de injúria racial, perdão. Então, eu acho que para esse começo de discussão nossa é bem importante a gente falar que o Edenilson, a gente precisa ouvir o Edenilson, ele não precisa pedir desculpa como ele pediu. Eu me senti muito mal quando eu li o pedido de desculpa do Edenilson. Sábado eu estava acompanhando a partida e para mim o jogo terminou ali. E é sempre importante sim a gente denunciar e ter pessoas ao lado que apoiem esse tipo de denúncia, porque é o primeiro caminho para a gente tentar diminuir esse tipo de situação, não só no futebol, mas dentro da nossa sociedade também, Barreto. E nessa sequência de casos que a gente viveu esse ano já no futebol brasileiro, né, alguns exemplos já foram dados de como o acusado parece que é o que sofre mais nos dias seguintes, né? O acusado não, o acusador. O acusado some, né? Porque muitas vezes teve casos de xingamento no meio da torcida. Estou lembrando aqui do Felipe Bastos, por exemplo, né? Do Goiás. O acusado sumiu. Ninguém nem sabe o nome. Embora fosse fácil a identificação. Mas ninguém quis, né? E o Felipe ficou falando, foi dar depoimento e deu entrevista. Quer dizer, é o cara que revive a ofensa ao longo dos dias seguintes, né? Tivemos também o caso do Boca com o Corinthians aqui em São Paulo, em que aquele não é nem acusado, né? Aquele é o flagrado, né? Que está fazendo o gesto alegremente registrado pelas câmeras e tem uma mobilização da Embaixada Argentina que libera rapidamente, ele passa pouco tempo na delegacia. E ele só voltou à cena porque ele quis. Pois é. Ele quis fazer graça e rir dos outros. Exatamente. E um valor menor, né, de fiança. Com um valor, exatamente. Aí agora fica aquela coisa, não vai voltar para o estádio, aí o Sibila depois pode dar um depoimento sobre como é isso na Argentina. Aqui no Brasil a gente não tem a menor confiança nessa fiscalização para o cara não entrar em estádio. Já os caras que foram depor, né? Passaram a madrugada na delegacia, tiveram que ser levados para casa no carro da polícia, porque fazer a denúncia demora. E só para completar, Luiz, eu devolvo para você, nós tivemos o depoimento do próprio Pedro aqui semana passada, de que, né? Parece que é um prazer vir aqui para falar de casos de racismo, né? Muita gente ainda tem essa impressão equivocada, né? Justamente no final de semana, onde a gente abriu o programa destacando que aconteceu tanta coisa, a gente abre o programa de hoje com esse tipo de assunto. Isso está bem evidente, né? Hoje era um dia legal, um dia legal ainda, vai ser, para falar de futebol, para falar do que está mobilizando o Campeonato Brasileiro. Mas tem que respirar fundo. Pois é. Assim, o Luiz resumiu muito bem, falou muito bem. Obviamente o caso tem que ser apurado, mas ele... E é algo que essa desqualificação da acusação, ela é sempre feita da parte da minoria, né? Minoria muito entre aspas, até porque a população negra no Brasil ela é maioria, embora no sentido seja... da opressão, né? Exatamente. Acontece também com a mulher. Quando a mulher faz uma denúncia de assédio, de agressão, a primeira atitude é sempre desqualificar o objeto da acusação. Agora, nessa questão toda, eu acho que fica, se tem alguma coisa de positivo, acho que fica de positivo a questão de como o assunto está sendo tratado, está sendo debatido. Eu ontem comentava o jogo entre Vasco e Bahia junto com o Grafite, e o assunto foi abordado, inclusive, porque o Danilo Fernandes, goleiro do Bahia, que atuou junto com o Edenilson no Internacional, fez uma postagem muito legal nas redes sociais, ele falou sobre o assunto logo após o jogo. E a gente falava exatamente sobre isso. O Grafite sofreu uma acusação, sofreu uma injúria racial em 2005, quando jogava pelo São Paulo, e ele fazia justamente essa diferenciação de como o assunto foi tratado lá em 2005 e como está sendo tratado hoje, 17 anos depois. Então, acho que se tem alguma coisa de positivo, é isso. É que está sendo debatido, está sendo cada vez mais falado e deixa claro que não tem mais espaço, não tem mais abertura nenhuma para esse tipo de atitude. Agora, a minha questão fica assim, a gente ouviu o jogador do Corinthians falando muito que foi mal entendido, ele entendeu errado, ele entendeu a mensagem errada. Agora, qual foi a mensagem que ele falou? Eu acho que isso deveria ser esclarecido. O que foi falado... Ele alegou que foi um palavrão que a gente não pode repetir agora, que tem a sílaba K também. Imagina aí, que começa com a sílaba que tem no meio de macaco, que é a ofensa racial que o Edenilson ouviu. Ele disse que foi uma palavra colada com mano, e essa palavra aí, que você já imaginou qual é, né? Sim. E que aí o Edenilson teria confundido. É a hora
da frustração, né? Aliás, que está expressa aqui também pelo Marcelo Carvalho, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Em entrevista à Rádio Gaúcha, ele disse isso. Foi você, Pedro, ou foi o Luiz que citou o pedido de desculpas do Edenilson? Foi o Luiz. Foi o Luiz, né? E, aliás, eu vou passar para o Luiz que ele chamou. O Edenilson, ele pede desculpa, na verdade, por não estar preparado para reagir, né? Por não ter reagido no primeiro momento, imediato. Essa é a expressão que ele usa. E aí o Marcelo disse o seguinte: Luiz, isso me bateu, me senti impotente e triste. O que você está vendo aí é o texto do Edenilson, tá? E eu estou reproduzindo aqui um trecho da fala do Marcelo. Com vontade de abraçar o Edenilson, ele mostrou o quanto é difícil para uma pessoa negra denunciar um caso de racismo. As pessoas pensam que é fácil. Quando ele escreve, ele faz todo esse apanhado de alguém que já ouviu a fala sobre outros jogadores que denunciaram, falando que eles deviam apenas jogar futebol ou que era vitimismo, né? Que é o que muitos jogadores ouvem também. Mas até nesse sentido é muito difícil, porque o Luiz vai saber falar, mas as reações mais comuns nesse tipo de caso são duas. Ou você fica em choque, como o próprio Felipe Bastos disse isso, ele falou, cara, eu tô aqui falando agora de maneira mais tranquila, mas eu ainda tô em choque porque você não imagina que isso vai acontecer. É algo que você não tem como você premeditar uma reação para um xingamento desse tipo. Felipe Bastos falou a mesma coisa. Exatamente. Primeira vez que acontece comigo, fiquei chocado, não sabia o que fazer. E a outra que é muito comum é a reação da agressão, é você partir para agressão. E aí, quando você reage de uma maneira agressiva, é imputado a nós pretos um caráter de os negros são agressivos, não tem debate, não tem diálogo, que também é algo muito comum de colocarem na nossa conta. Mas, assim, são as duas reações mais comuns nesse tipo de caso. E a do Edenilson, imagina se o Edenilson age ali de uma maneira reativa, a dar um soco, a agredir, assim, a gente estaria falando de fato do Edenilson como o agressor e como o culpado da questão, que é o que acontece normalmente. Quando você sofre a ofensa mais grave que tem nessa discussão, você não pode reagir agressivamente. Exatamente. Se fosse por causa de um palavrão e o jogador batesse no outro, a gente já está acostumado a ver isso. Né? Ele vai ser punido e tal, mas é algo normal. Mas se for pela ofensa racial, mas aí perdeu a razão. Né? Destemperamentado, enfim. Luiz chamou. Há bastante tempo, aliás, Luiz, desculpa. Não tem problema. O Pedro falou da relação do Danilo Fernandes, né? Eles jogaram junto no Corinthians também, então eles têm um histórico de jogar junto há muito tempo. Sobre a questão ainda só para finalizar da minha parte, do denunciante, da pessoa que sofre o caso de injúria racial, de denunciar e acabar sendo desqualificado, eu queria fechar com o caso do Celcinho. Ninguém nem lembra mais o nome do dirigente do Brusque que xingou o Celcinho. Verdade. Né? E para todos os lugares que o Celcinho vai, sempre quando ele é citado, dificilmente ele é citado como jogador de futebol, como o jogador que deu o título estadual para o Londrina, o jogador que começou como um grande prospecto na Portuguesa, que era comparado ao Ronaldinho Gaúcho. Mas não, ele é sempre e vai ser sempre lembrado, assim como o Aranha, hoje como ex-jogador, é lembrado por muita gente por conta do que aconteceu em 2014 na Arena do Grêmio. Então, além de todo esse peso que a pessoa tem de denunciar algo que ela está sofrendo, ela ainda tem que se preocupar com o que vai acontecer depois, porque isso vai ficar marcado na carreira dela ou na vida pessoal dela, e isso faz com que você fique com mais receio de denunciar. E só quem passou por isso sabe o quão duro é absorver e como você vai reagir. Você não sabe como você vai reagir, é muito difícil. E às vezes a gente mistura, né? O futebol é muito sensível a isso. Como eu digo, no futebol a gente torce por tudo, né? Torce por notícia, torce por justiça, mas assim, torce por justiça não para que a justiça seja feita, mas para que a justiça seja do nosso lado, do lado do nosso clube, né? A paixão pelo clube acaba influenciando muitas coisas. Então, às vezes fica... Só para pegar esse caso, você pode aplicar a todos os outros, né? O torcedor do Inter querendo que o Inter esteja certo e o do Corinthians querendo que o do Corinthians esteja certo, e não é esse o caminho, né? Você tem que querer que o caso seja resolvido, né? E deveria, na verdade, ser o contrário, né? Pode ser o Corinthians, pode ser qualquer outro clube. Se o jogador do seu clube foi acusado de racismo, você tem que ser o mais interessado de todos em saber se isso é verdade. Então, mas claro, até nesse sentido, eu não sei qual foi a sensação de vocês. A minha sensação quando eu vi na rede social, no Twitter, eu vi muitos torcedores do Corinthians enganjados nesse sentido.
da cobrança ao jogador, até porque o Corinthians tem um histórico recente com o Danilo Avelar, com a forma exemplar com que a diretoria do Corinthians tratou o caso do Danilo Avelar. Então, acho que até essa mensagem passou graças a um aviso da torcida, né, Pedro? Exato. Foi a própria torcida que alertou o clube, porque foi um caso fora do ambiente de trabalho. Foi num jogo eletrônico. Desculpa. Não, foi num jogo eletrônico e tal, e houve essa acusação que o Luiz falou. Então, acho que a própria atitude que o Corinthians teve naquele episódio passou para o torcedor, passou para a sua torcida que, esse tipo de coisa não é... Aqui a gente não vai ser conivente com isso. Então, eu acho que aí tem algo importante. É um detalhe, mas eu acho que é um detalhe importante. Assim, tem muitos clubes hoje abraçando nas suas redes sociais causas sociais, né? Enfim, tem se empenhado em combater o racismo com campanhas. E aí, é claro, muita gente diz, não adianta só fazer a campanha, e está certo, né? Da mesma forma que não adianta entrar em campo em faixa dizendo não ao racismo e o seu jogador cometer um ato racista dentro de campo, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente também precisa enxergar pequenos avanços. Essas campanhas, de alguma maneira, comprometem o clube. Claro. Né? Sim. O clube que, como o Corinthians hoje, abraça essas causas nas redes sociais, ele se sente mais comprometido. A reação dele vai ser diferente. Você pode enxergar uma mudança acontecendo dentro do clube. Tenho medo dessas contaminações, né, de torcida e também das questões entre países, né? Por isso que eu queria saber do Sibila como é que tem sido visto isso na Argentina, se virou um caso Brasil-Argentina ou se despertou nos clubes argentinos a preocupação que precisa despertar com o que os seus torcedores estão fazendo em jogos da Libertadores, Sibila. Olha, Barreto, aqui, quando houve o caso do River, principalmente aquele torcedor que mostra a banana para os torcedores do Fortaleza, o River tomou uma atitude, afastou esse torcedor por 6 meses, fez um pronunciamento no dia seguinte, né, através de um comunicado, e depois, ao identificar o torcedor, disse que o torcedor ficaria 6 meses sem frequentar o Monumental de Nunes e teria que passar por um curso que é fornecido pelo Instituto que combate, né, o preconceito racial, a discriminação aqui na Argentina, que se chama INAD. Então ele tem que fazer um curso no INAD e depois que tiver certificado, ele pode voltar a ser sócio do River Plate. Essa foi a postura do River. O Boca não se mexeu tanto em relação ao que aconteceu em Itaquera. E aqui na Argentina, na verdade, os clubes eles dão mais atenção às questões que são muito graves, que acontecem no futebol argentino, de violência de gênero, a violência doméstica, do que os casos de racismo. Os dois casos são muito graves, eles estão na mesma prateleira. Mas na Argentina se dá mais atenção a esse caso, até por ser algo muito mais recorrente, ou pelo menos as denúncias acontecem em maior número do que no Brasil, né? O Sebastián Villa, atacante do Boca, um dos principais jogadores do Boca, se envolveu pela segunda vez num caso de violência de gênero. Semana passada surgiu uma denúncia, um caso que aconteceu em junho de 2021, em que a denunciante diz que houve tentativa de abuso sexual e de homicídio. Ele já está proibido de sair do país, já existe, de novo, uma questão que ele não pode se aproximar da vítima. Lembrando que, em abril de 2020, ele também foi denunciado aí por sua ex-mulher por conta também de violência de gênero. Então, aqui na Argentina, os clubes têm os seus departamentos de gênero muito focados em trabalhar essa questão da violência de gênero. Mas a gente mostrou no Esporte Espetacular, não deste domingo, do domingo retrasado, como esse assunto do racismo é pouco discutido aqui na Argentina, como não está na agenda, nem da imprensa argentina, como isso é tratado de uma forma diferente. E isso faz com que os clubes acabam tendo punições muito mais brandas. O River Plate deu 6 meses de punição ao torcedor. Quem teve que interferir para fazer com que o torcedor do River e também o do Boca ficassem por mais tempo afastados das arquibancadas foi a Justiça da cidade de Buenos Aires, através do Ministério da Justiça. Aqui não se chama secretaria, o que tem nas prefeituras, esse ministério. Então, o Ministério da Justiça e Segurança da capital, Buenos Aires, decidiu que o torcedor do River vai ficar 4 anos sem poder frequentar os estádios portenhos, não só o do River, mas nenhum estádio na capital Buenos Aires, e o do Boca Juniors por 2 anos não poderá frequentar. Aí vão me perguntar, mas como que é feito esse controle? Eu até peguei o meu DNI, né, que é o meu documento nacional de identidade na Argentina. Na Argentina o documento é plástico e tem um QR Code aqui. Então, como vocês podem ver, tem um QR Code. Sempre quando eu vou, como torcedor, entrar em um estádio aqui na capital, um policial pega o seu celular, lê o meu QR Code para saber se eu posso entrar no estádio.
Porque aí estão todas as penas que eu posso estar, podem ter sido impostas a mim, algum ato meu de violência, eu já tenho alguma suspensão, já fui condenado a alguma coisa e que eu não estou naquele momento habilitado a entrar no estádio de futebol. E eu vou te dizer, eu vou muito ao estádio de futebol aqui como torcedor e não teve nenhuma vez que eu entrei que o meu QR Code não tivesse sido lido. Então é dessa forma que vai ser feito o controle em relação a esses dois torcedores. Se eles tentarem entrar no estádio, no momento que forem passar ali pelo controle policial, no QR Code vai aparecer no celular do policial que aquele torcedor está impossibilitado de entrar no estádio. Então dessa forma é feito o controle aqui em relação a torcedores violentos ou que estão cumprindo alguma pena, que eles estão afastados dos estádios, e irá acontecer com esses dois torcedores aí, o do River e do Boca. Esse depoimento é muito importante, Sibila. Quer dizer, então, que qualquer estádio, mesmo que ele não tenha uma infraestrutura tecnológica importante, o celular do policial resolve. Então, quer dizer, quem faz o controle é o policial. É totalmente viável manter esses caras afastados dos estádios por 2, por 4 anos. Eu estava até olhando minha carteira de identidade. Na barreira policial. Dentro, código de barra não tem? Tem aquele por dentro, é verdade. Abrir dentro tem. Tem aquele... Assim, o depoimento é muito interessante porque é diferente, aquele... passa a ser uma realidade muito diferente da nossa. Esse é o quadradinho. Exato. Porque a gente não tem... Imagino que se passar o celular do policial aqui, tá tudo certo. Porque assim, a gente não tem aqui algo nem próximo a esse tipo de controle, pelo menos em grande parte dos estádios. Aqui a gente fala de soluções tecnológicas mais avançadas, como biometria nos estádios, você botar... Isso. Né, É porque isso também tem muito a ver também com contingente policial. Assim. A gente não consegue imaginar, por exemplo, num jogo, num dia que tenha vários jogos. Por exemplo, ontem a gente teve aqui no Rio o jogo do Vasco e o jogo do Botafogo. Ambos com um público grande. Você não vai ter contingente policial suficiente para poder colocar, senão vai faltar policial pro resto da cidade. Então, que aí entra numa outra questão. Mas é muito interessante, de fato, o depoimento do Sibila, porque é uma realidade absolutamente diferente da nossa. O futebol argentino tem uma enorme concentração de estádios e clubes em Buenos Aires e região metropolitana. Uhum. Não, mas o importante aí é o seguinte, com essa tecnologia, não interessa se o estádio é sofisticado ou se não é, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é avançado tecnologicamente. É um celular que resolve a parada. Apontou um leitor de código de barra. Esse sempre foi o grande mistério, né, da tentativa de se aplicar esse tipo de medida no Brasil, né, de como ia ser feito o controle. Aí está uma solução. No Brasil, a gente ainda está preso na história de que o cara tem que se apresentar na delegacia. Isso. Né, durante o horário do jogo. O que também... Barreto, e aqui... Diga, Sibila. O que você dizia em relação ao tamanho do estádio, a tecnologia, o quanto o clube pode investir nessa tecnologia, aqui é uma questão do poder público. É o poder público quem investiu nessa tecnologia. Porque quem faz o controle são os policiais, né? Seja quando o jogo é em Avejaneda, o jogo do Racing, um exemplo, que é a polícia da província de Buenos Aires, ou um jogo na capital, que aí é a polícia da cidade de Buenos Aires. E esse controle é igual, é uma tecnologia investida pelo poder público para fazer com que o torcedor que não possa entrar no estádio entre. E aí o controle é feito pelo poder público, não é o clube o responsável por dizer você pode ou não pode. No caso do River, o River quis suspender também o torcedor do quadro de sócios, mas mesmo que não o tivesse feito, com essa sanção que ele recebeu da cidade de Buenos Aires, ele já não pode entrar por esse controle policial que é feito no momento que ele chegará ao Monumental de Nunes ou em qualquer outro estádio da capital Buenos Aires. Sibila, para fechar com você, o Luiz vai continuar com a gente para falar de Campeonato Brasileiro. Eu vou aproveitar o recado que me dá aqui o Éder Minelli. A embaixada, para não consertar uma injustiça com outra, a embaixada da Argentina nega ter pago a fiança ao racista. Somente cumpriu sua missão de acompanhar um cidadão do país detido em outro país. E eu estava tentando lembrar aqui o que eu falei, eu posso ter realmente passado a impressão de que foi a embaixada que se mobilizou para ir lá pagar a fiança e eu não tenho essa informação. Então eu não poderia ter passado essa impressão. Se fiz isso, peço desculpas. Tem a informação de quem pagou a fiança? Não, aqui também saiu a notícia de que representantes da embaixada estiveram junto com o torcedor lá na delegacia e de que foi paga essa fiança, mas também em nenhum momento se disse quem pagou quem pagou não pagou, só se publicou o valor que foi pago e que ele foi acompanhado por representantes da embaixada até o momento em que sai da delegacia e é colocado de volta dentro do ônibus que trouxe os torcedores do Boca Juniors a Buenos Aires. Tá bom, então. Obrigado ao Éder pelo alerta. Realmente, a gente não tem a informação de quem pagou a fiança. O que a gente sabe é que
a embaixada se mobilizou, foi lá prestar apoio ao cidadão argentino no Brasil e que a solução dele se resolveu mais rapidamente, com o pagamento da fiança, enquanto quem estava depondo teve que ficar a madrugada toda na delegacia. Obrigado mais uma vez ao Rafael Sibila. Luiz Teixeira continua com a gente para falar do Campeonato Brasileiro, que está assim, ó, como eu dizia.